Meu nome é Natália Oliveira, eu sou sócia fundadora da INN Health Center, criadora do método ABA-Sense, fiz mestrado em gerontologia pela Uniatlântico, estou finalizando o processo de mestrado pela Absolute Christian University, da Flórida, nessa linha de psicologia comportamental voltada para o ABA. Sou pedagoga, neuropsicopedagoga clínica, tenho algumas pós-graduações além disso, e acadêmica de biomedicina. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o panorama do novo cenário, né, do autismo no Brasil e no mundo. Infelizmente, né, a gente ficou aqui deficiente de slide por conta da ferramenta de streaming, que parece que não funcionou, mas eu vou estar disponibilizando os slides para vocês depois, tá, da palestra. Então, assim, o autismo, ele encontra-se cada vez mais presente na nossa sociedade e a gente vislumbra que ainda existe um grande despreparo para que as pessoas saibam lidar com o assunto. Um exemplo disso é o nosso presidente, né, gente? Mas, quanto mais nós estivermos conscientizando, fazendo a abrangência desse conhecimento, melhor a sociedade pode estar acolhendo as pessoas com TEA, né? Um grande marco para o TEA foi em 2013, né? Porque lá em 1993 a OMS tinha classificado o autismo como uma doença. Doença tem cura, transtorno não tem cura. Em 2013, né, a gente teve a alteração do documento DSM-5, onde passou a ser um transtorno e todos os tipos de autismo que tem diagnóstico, eles entram dentro do transtorno do espectro autismo. Então, chegou a nomenclatura TEA. A epidemiologia do autismo no mundo ela é crescente, tá? E a taxa de aumento assim, é absurda. Hoje, a gente tem 70 milhões de autistas no mundo diagnosticados, fora aqueles com subdiagnóstico. E também, um dos países que mais tem diagnóstico de autismo, que é os Estados Unidos, só contabiliza crianças com 8 anos. Então, as crianças que têm 8 anos entram na contagem da quantidade de autista daquele ano. Quem tem menos, quem tem mais não entra. Então, essa taxa é muito maior. No Brasil, são 2 milhões de autistas. Ou seja, 1% da nossa população tem TEA, tá? E a gente está aí na taxa de 1 a cada 110 pessoas no Brasil e 1 a cada 36 nos Estados Unidos. De cada 5 crianças autistas, 1 é menina e 4 são meninos, ou seja, a taxa de frequência em meninos é 75% maior do que em meninas, e de 40% a 60% dessas crianças, elas têm algum grau de deficiência intelectual. E o pior é que, por mais que hoje nós tenhamos a testagem genética, a gente não tem um único marcador biológico. É necessário que se faça uma checagem de vários marcadores biológicos para a gente chegar no diagnóstico, se não for pelo caminho clínico, né? 70 a 95% dessas crianças apresentam alterações sensoriais, né? Que é a disfunção do eixo sensorial, e por isso nós desenvolvemos um método que é o ABA-Sense, que a gente usa a psicologia comportamental, o ABA, junto com reforçadores sensoriais. Criamos todo um aparato técnico para isso, para que esses reforços sensoriais eles melhorem essas alterações. Ou seja, aí a gente criou o ABA-Sense e os resultados têm sido excelentes. Desses números que a gente falou do Brasil, de 20 a 30% não são verbais. E de 20 a 25% tem algum retrocesso de linguagem, tá? A taxa de incidência de TEA entre irmãos chega de 3 a 19%.
E em gêmeos monozigóticos, 50% a 95% são os dois que têm TEA, e quando são dizigóticos, de 10% a 30%. A taxa de prevalência do autismo aumentou 417% desde o ano 2000. E a expectativa é que isso aumente nos próximos 30 anos. E com tantas informações a nível de epidemiologia, taxa de prevalência, a gente precisa estar ciente e na luta pelo direito dos autistas, né? Nós tivemos alguns marcos pontuais na história do autismo, né? E em 2013, para mim, foi o maior deles, que foi quando o autismo foi denominado transtorno e entrou no manual, e ele passou a ser de interesse, né, aos direitos da pessoa com deficiência para todos os efeitos legais através da Lei 12.764, né? Então, a criança com autismo passou a ter vários direitos, né? Então, hoje em dia, elas têm direito a benefício no INSS, a transporte, né, ao cartãozinho de transporte gratuito, viagens gratuitas, 50% de desconto para eventos, então, teatro, cinema, parques, e em alguns lugares ainda tem programa de gratuidade, então vocês podem estar se informando antes de levar o filho de vocês. Viagem gratuita, tem a questão da BPC, né, que é um dos benefícios que vocês podem requerer. A possibilidade da aposentadoria de acordo com o grau de comprometimento da criança. Hoje, né, a gente também tem um auxílio que é voltado para o auxílio inclusão, que é para o emprego formal, e dentro dessa taxa, né, de pessoas que têm que ser contratadas com deficiência, tem uma taxa que inclui pessoas com autismo. Então, empresas com mais de 100 funcionários têm que incluir uma pessoa com deficiência no seu quadro, né? E aí muitas empresas optam por vagas exclusivas para autistas. E hoje já tem agências preparando esses candidatos autistas para poder estarem aptos a estar atuando no mercado de trabalho, né? Hoje, o autista ele tem direito de ter um professor acompanhante ou um acompanhante terapêutico na escola, mas a função desse professor não é ficar correndo para lá e para cá atrás do aluno, paciente, ou ficar lá copiando a matéria, adaptando a atividade, não. Esse professor ele é norteado por um supervisor, na maioria das vezes, né, o sistema correto, para que a gente tenha um programa de enriquecimento instrumental para o comportamento, para a habilidade social, para a habilidade cognitiva, para a habilidade motora dentro da escola. Então, para a gente poder inserir realmente ele dentro do contexto escolar, estimular melhor das atividades de vida diária, tá? Ano passado, né, a gente teve uma briga e tanto por conta do vai ser rol taxativo, vai ser rol exemplificativo. O que é isso, né? As crianças, por direito, com autismo, elas têm que ter tratamento reembolsado ou coberto pelos planos de saúde integralmente. E, ano passado, teve todo um movimento para que essas terapias elas tivessem limitação de quantidade, tempo de sessão, e que fosse só o que tivesse no rol da ANS. E o rol da ANS foi muito enxugado. Então, teve todo um movimento em prol disso. Hoje, o rol ainda não é exemplificativo. Ele é taxativo, mas aberto a conceder, né, outras terapias fora do rol, desde que seja solicitado pelo médico e desde também que tenha uma fundamentação científica.
Esse ano passamos por uma nova briga, porque partiu até de um processo de São Paulo contra a Mil, que não quis conceder musicoterapia para uma criança, onde era uma habilidade dela, uma alta habilidade dela, ela precisava estimular. Então, teve todo o movimento, e graças a esse processo, hoje, a musicoterapia também está inclusa nas consultas cobertas pelo plano. E, né, hoje, não pode ter mais limitação de sessão. E também, a rede é obrigada a pagar pelo tratamento, seja em rede credenciada ou não. Bom, eu tenho uma rede credenciada que dá 20 minutos de terapia para o meu filho, sei lá, o Hospital da Unimed. Eu tenho uma clínica que faz todo um plano de atendimento, que fornece 1 hora completa de sessão, que tem profissionais que realmente estão capacitados. Eu quero que meu filho trate naquela clínica. Você tem direito de tratar seu filho naquela clínica. E aí, hoje, né, muitas pessoas conseguem isso por acordo direto com o plano, por NIP, que é solicitar por e-mail, ligar para a ANS e reivindicar caso o plano não conceda. Mas também tem um caminho judicial, né? Vocês podem estar ingressando com uma liminar para que o plano seja obrigado a arcar com o tratamento enquanto essa criança estiver necessitando da terapia. E geralmente ela necessita da terapia ao longo da vida, né? Porque existem etapas que você desenvolve habilidades e potencializa essas habilidades, né? Dentro da estrutura do ABA, a gente avalia lá taxa de frequência de comportamento disfuncional, né? De comportamento disruptivo, taxa de prevalência de reforçadores que são viáveis para a criança, se esses reforçadores estão sendo aplicados de forma coerente, mas avalia todo o eixo comportamental, avalia as habilidades, e dentro dessas habilidades, as básicas, as medianas e superiores, quais que foram desenvolvidas, quais que precisam desenvolver, qual o percentual, qual o caminho para isso, né? Então, não é um trabalho simplório de eu chegar e oferecer uma terapia toda desintegrada, um fono dali, um terapeuta ocupacional, todos têm que estar integrados no plano de atendimento e têm que estar supervisionados por alguém que tenha expertise em ABA, né? E eu acho que essa aí é uma das determinantes, assim, dos grandes ganhos que a gente teve legalmente, né, com o autismo no Brasil. E também a possibilidade de requerer medicação, mas aí tem um trâmite para isso, né? O pedido tem que ter um nome genérico, né? E você tem que pedir à Secretaria de Saúde. E quando não, o medicamento é muito caro e o município ou o estado não fornece diretamente, aí também ingressa com a liminar. Mas toda a medicação do autista, ela também tem que ser fornecida ou pelo estado, ou pelo município, ou pelo plano de saúde, assim como recursos, materiais terapêuticos que sejam necessários ao longo do tratamento e que não seja de responsabilidade da clínica, né? Então, a criança é não verbal, ela precisa de um TOB, né? Que é um tracker para comunicação alternativa. A gente pode requerer isso junto no pedido de tratamento. E essa criança, ela pode ter direito a TC Tracker, que é um equipamento caro. A criança, ela tem uma disfunção sensorial muito grande, que causa uma desordem motora, que causa hipotonia, e ela tem que fazer um Pediaswitch, um Bobat da vida, com o Evolvic. E aí ela precisa de uma roupa, uma veste, que tem que ir para casa. Pode requerer essa veste também através da liminar, tá? Hoje, né, caso os pais tenham necessidade, eles podem sacar o FGTS antecipado para poder cobrir as despesas da criança, tá? Hoje, uma escola, ela não pode negar vaga. E se a criança precisar de transporte até a escola e os pais não tiverem como, a escola tem que oferecer esse transporte. E ela também tem que oferecer um acompanhante terapêutico, né? Um professor acompanhante,
Hoje, muitas pessoas optam por ter esse acompanhante pela clínica, porque o resultado fica muito mais satisfatório e é muito mais fácil do que pleitear isso pela escola e a escola colocar um profissional não capacitado. Mas é direito também, né? Os pais podem solicitar redução de carga horária de trabalho, em alguns casos, quando o nível de autismo requer maior atenção dos pais, né? Então, hoje a gente tem várias PLs. Tem uma PL aí que está em voga que envolve tratamento de adolescentes e adultos. Acho que logo, logo a gente vai ter novidade por aí em relação a isso. A ministra Nancy Andrighi, ela tem sido muito atuante nisso, então vale a pena vocês consultarem lá o Senado e dar uma olhada, né, no que o STJ está considerando, dar uma olhada na ANS. Inclusive, eu sei que no evento tem mães, né, mães de crianças com autismo. Quem precisar pleitear o tratamento, precisar de orientação, pode fazer contato com a gente. Eu vou disponibilizar um número de contato para vocês pelo WhatsApp e o e-mail, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o direito do autista, então, em outras partes do mundo, né? Aqui o Brasil está muito avançado em relação a isso, embora não pareça, né? A gente acha assim, nós somos muito atrasados, mas não, nós estamos muito à frente nos tratamentos de autismo. E a gente vem seguindo o caminho dos Estados Unidos, que por um bom tempo o tratamento foi oferecido pelos estados, por alguns estados, e hoje eles são fornecidos pelos convênios, por alguns convênios, a maioria deles, né? Só que lá nem toda terapia é reembolsada pelo convênio. O ABA, né, é o que tem mais manejo, né, o que tem mais facilidade de você conseguir. Para você conseguir um speech, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, você precisa cumprir alguns pré-requisitos, tá? E nem sempre a gente vai conseguir a quantidade de tratamento que o médico indicou que necessite, porque lá precisa passar por algumas avaliações para que um CABA, que é um profissional especializado em ABA, avalie a real necessidade dessa criança para o seguro, né, para o plano. E no Canadá, hoje também está começando todo esse movimento, onde o Estado, né, o governo, ele financia os tratamentos, quando não os planos, e o foco também é o ABA, tá? E na Colômbia, parece que não precisa nem de liminar, nem de nada. Você pode fazer requisição direto ao plano. Fora isso, nos outros países, na Europa, tem clínicas governamentais, tipo ONGs, que dão suporte a crianças com autismo, mas não tem ainda reembolso privado e nem ajuda para tratamento privado através do governo. Ou seja, nós pegamos o que tinha de bom nos Estados Unidos e avançamos, porque lá você não pode fazer uma terapia ocupacional junto com acompanhante terapêutico ABA, aqui você pode. Lá você faz o ABA todo por uma clínica e, se for necessário fazer um fono, um terapeuta ocupacional, eles terceirizam de outro espaço. Não existe a multidisciplinaridade, não existe esse trabalho integrado que a gente faz, e quando tem, é feito por brasileiros. Então, esse é um grande momento, né? Porque tem todo um movimento em prol do autista. Parece que tem uma verba de bilhões para ser liberada em prol de tratamento clínico e de esporte para autista no Brasil, mas fornecido pelos municípios. Eu espero que isso seja distribuído de forma legal e que realmente surta um efeito, mas é para a implantação das casas do autista.
tá? Aqui no Rio já tem uma em Itaboraí, parece que no Maranhão tem uma, e esqueci o nome do estado, gente, um outro estado no Nordeste também, tá? Já tem isso há algum tempo e agora vai ser implementado em outros municípios, em outros estados. Então, basicamente é isso. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre algumas leis, né, que apoiam os pais, as mães, as crianças com autismo. E eu sei que meu esposo falou aí, ficou um monte de gente curioso do que a gente faz, né? A gente trabalho multidisciplinar, onde a gente tem neurofeedback, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia com RTA, respiratória, PediaSuite, Bobat, Volvic. A gente tem de fonoaudiologia o método SENA, que é um método de reorganização neuroauditiva da Espanha. Temos o Prompt plus Rende, Boquinhas. São tantos tratamentos, gente, tantos. Todos esses tratamentos, eles são feitos de forma multidisciplinar, de acordo com a necessidade das crianças. E toda criança que tem assistência por conta do plano, ela tem um acompanhante terapêutico que pode ser de 4 a 8 horas por dia. Ele pode acompanhar a criança só na clínica, como pode acompanhar a criança na escola, em casa, levar a criança para fazer atividades extracurriculares. E hoje nós estamos expandindo o ABA Sense, que é esse do acompanhamento terapêutico, para todo o Brasil e também para os Estados Unidos e para Portugal. E é isso que a gente está iniciando aí, tá? A criança ter a possibilidade de ter um acompanhante terapêutico para poder treinar, para poder desenvolver o manejo comportamental, né, dessas crianças. E primeiro a gente vai estar iniciando esse trabalho home care e em escola também. E em breve nós estaremos com uma unidade física aí, com todas as terapias que a gente tem aqui. E muito legal que aqui a gente criou alguns ambientes para o AbaSense. Então, a gente tem uma sala de integração social, toda em formato de Lego, com uma árvore enorme no meio. Nós temos uma sala sensorial, que a gente está aprimorando, agora chegando um monte de material, com tubos que tocam música, que iluminam, que sai água. Só vocês vendo, vocês vão ter aí para ver se Deus quiser. Sala de integração sensorial, com escalada, com circuito espumado. E a gente tem uma cozinha terapêutica que tem um mercadinho, tudo de verdade, mas tudo em tamanho reduzido. Foi um projeto feito especificamente para o AbaSense, onde a gente trabalha a terapia nutricional ABA, trabalha a seletividade alimentar, trabalha uma conscientização de cetogênese com as mães para melhorar a microbiota intestinal, que dá muito retorno, até no comportamento, até na resposta medicamentosa. E nós estamos liberando o link, tá com a Sofia, ela vai distribuir, para que as mães possam fazer um cadastro. E desse cadastro, nós vamos liberar inicialmente 40 avaliações gratuitas. A gente faz um sorteio. Pode se inscrever muito mais gente, porque periodicamente nós vamos estar liberando de 40 em 40 vagas para avaliação. E essas crianças vão passar por essa avaliação presencial aí, vão passar por uma orientação jurídica com um jurídico que nos dá suporte. E quem tiver interesse em ingressar com solicitação de tratamento, até para todas as terapias, a gente vai estar auxiliando vocês a fazer isso. Eu não vou me estender, porque a gente passou bastante da hora, né? Eu sei que deve estar todo mundo cansado. O horário para mim ficou também um pouco complicado, mas eu quero agradecer a quem ficou aqui até o final, pedir desculpas qualquer coisa e deixar o meu número, tá? O número de trabalho, que é 21 DDD 971862541,
E o e-mail é contato@institutodeneurofeedback.com.br. Qualquer dúvida, só identifica lá que é de Mato Grosso, que é do Congresso, e pode mandar que a gente estará respondendo vocês em breve, tá bom? Boa noite.